Olá, hoje a gente vai começar o nosso estudo, nosso primeiro livro aqui no Clube do Livro. E eu vou começar nada mais, nada menos com um livro que eu adoro. Um livro que é transformador e que bombardeia a nossa mente com várias informações, reflexões e insights. Então eu espero que, assim como foi muito importante para mim, esse livro também seja importante para você. Ele é só o primeiro de muitos que a gente vai compartilhar aqui. Então, eu estou falando do Mais Esperto que o Diabo. Esse livro aqui, ele é a versão de bolso e ele é mais do que suficiente para a gente fazer esse boom mental e refletir sobre a nossa vida, nossos comportamentos, nossos padrões, tá? Essa é uma versão, como eu falei, de bolso, então ela é mais concisa e ela é editada, tá? Então se você quiser a versão completa, você tem como comprar a versão maior e ela vem completinha, tá? Então vamos lá, Napoleon Hill, autor do best-seller mundial Think and Grow Rich, O Mais Esperto que o Diabo, é uma entrevista exclusiva com o diabo, escondida desde 1938. E aqui a gente já traz uma reflexão, só pelo nome da capa do livro aqui, né? Diabo. Quem é o diabo para você? Né? Como é a imagem que você tem do diabo? Ele existe, ele não existe? Ele está em todos nós, não está? É uma questão mental? É um personagem de fato? O que é o diabo para você? É isso que a gente vai também trazer para a nossa reflexão, e por isso que uma das informações que eu coloco no portal é que o portal ele é feito para pessoas de mentes fortes e abertas. Se a pessoa tem uma mente muito fechada, é presa em valores e opiniões e verdades absolutas, e ela não está aberta a ouvir outras opiniões, não é mudar a sua verdade, mas considerar que possam haver outras verdades além da nossa. Então, esse abrir mental, essa potência que a gente tem, essa possibilidade que a gente tem de ouvir várias opiniões, várias verdades, isso é tão rico. E quanto mais a gente consegue fazer isso, melhor. Então, a gente vai começar a leitura desse livro. Ele já começa aqui falando que ele faz parte de uma coletânea, que são os Diamantes de Bolso. Então, existem outras obras, né, em versão de bolso, que são bacanas também, mas a gente vai começar com esta. Esse aqui é o autor do livro, Napoleon Hill, e eu vou trazer para você o comecinho. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E mais que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Essa fala dele no começo do livro, ela é yoga puro. Yoga puro. Então, já começando a nossa reflexão aqui, ele fala do medo como uma ferramenta muito poderosa na nossa existência. A gente sabe que o medo ele é muito importante para nos proteger, mas se ele fica numa desproporção, se ele fica exagerado, ele bloqueia, ele trava e ele começa a gerar problemas de diversos tipos, não só mentais, comportamentais, mas até mesmo físicos, tá? Então aqui ele está falando, a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. A fé inabalável, fé é acreditar. E eu costumo falar que onde tem fé não tem medo. Ou você tem fé ou você tem medo. As duas coisas não dá para ter. Onde tem a fé, não cabe o medo. Você tem fé, então não tem medo. E onde tem o medo, tá faltando fé. Então, quando ele fala dessa fé inabalável, é importante a gente pensar que ele traz esse conceito de que ela pode ser tanto para a destruição quanto para o sucesso.
E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa sobre isso que eu acabei de falar, das verdades, certo? Se eu acredito em algo e essa é a verdade absoluta e eu não estou aberto a mais nada, e se por um acaso essa verdade não estiver certa, eu vou me destruir. É uma autodestruição. Agora, se a minha fé estiver certa, a minha verdade estiver certa, aquilo que eu acredito for o certo, legal, com certeza isso vai dar super certo. Isso vai funcionar melhor. Mas como saber? Qual a possibilidade de saber qual é a verdade real em cima de um determinado tema? Quem pode garantir que aquela é a verdade absoluta e plena? A gente vê que a ciência trouxe muitas verdades com comprovações que depois de anos isso caiu por terra e aí comprovaram outras coisas e assim seguimos. Então por isso eu falo para você, esteja aberto sempre. Eu não digo que não é para você não ter a sua opinião, que não é para você ter a sua verdade. Tenha a sua verdade, tenha a sua opinião, mas não se abstenha de ouvir outras possibilidades. E se você achar viável mudar a sua opinião, mude. Porque esse é o maior talento que a gente pode ter. Esse é o maior presente que a gente pode ter. A adaptação, a mudança, a evolução, o aprendizado. Então esteja aberto a isso. E aqui ele fala, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo, que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. No yoga a gente fala da dualidade, né? Então a gente geralmente pensa, isso é bom, isso é ruim. Eu gosto dessa pessoa e eu não gosto daquela. É escuro e claro, né? Então tudo é duo, tudo tem duas coisas, é A ou B. E não precisa ser assim. Não tem por que ser assim. Porque senão eu começo a filtrar a minha vida de uma maneira que eu seleciono o que eu acho que é bom, mas que eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado, isso é muito sério. Porque você vai filtrar a sua vida inteira baseado em uma opinião, em uma verdade que você adotou. E aí você vai anular várias outras coisas porque elas não se enquadram na sua verdade. Quando, na verdade, você poderia simplesmente abraçar todas as coisas com mais amorosidade. Então aquela pessoa que você não gosta, por que você não gosta? Por que você não gosta? O que tem naquela pessoa que desafia você a lidar com ela? Porque é sempre sobre nós mesmos, não sobre o outro. O outro ele pode de fato fazer qualquer coisa que a gente concorde ou não. Mas como eu estou lidando com essa pessoa, com esse comportamento? Percebe? Então quando ele fala que é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo, no yoga a gente tem Maya. Maya é uma deusa criada por Deus e ela é a nossa ilusão. Então nós somos iludidos o tempo todo porque esse mundo ele é irresistível e os nossos sentidos foram criados para que a gente possa se conectar com a matéria de diversas formas. Então eu posso ver, eu posso sentir, eu posso falar, eu posso ouvir, eu posso pegar. Percebe? É tanta coisa que a gente pode aproveitar nesse mundo, mas essas coisas também nos distraem. Então, o quanto você é comandado pelos seus sentidos, o quanto você tem controle sobre a sua vontade, sobre os seus desejos, sobre os seus sentidos. Eu vou dar um exemplo, café. Muitas pessoas falam assim, eu tomo café porque eu gosto, me faz bem, é legal, não faz mal, já vi vários artigos falando que o café é bom, tá, ok. Aí você fala pra pessoa, fica uma semana sem tomar café. Não quero. Aí a pessoa fica um dia, 2, começa a ter dor de cabeça, começa a ficar mais irritada. Isso mostra que existe um comportamento e existe uma associação ao café que é de vício. Esse corpo está dependente desta substância. Então, é legal você pensar na possibilidade de ver algo que você costuma fazer todo dia ou comer todo dia, algo que você repita todos os dias, que você considere um hábito e se desafie a ficar alguns dias sem.
Não é cortar por definitivo, não é isso. É sobre se colocar na situação para se observar, para ver como que seu corpo reage, como a sua mente reage, para que você veja de verdade qual é a sua relação com aquilo. Seja uma coisa, uma pessoa, um alimento, não importa. Faz isso. Tenta modificar por um tempo e veja o quanto isso mexe com você. Isso é muito importante. Então, quando ele fala forças irresistíveis do universo, a gente tem que considerar isso. O mundo tem muita coisa legal, muita coisa gostosa, mas nem todas elas são boas para nós. Nem todas elas nos fazem evoluir na nossa essência. Nem todas elas são positivas na nossa existência. Muitas delas têm muito a ver com essa matéria, esse mundo mais material, com atender às demandas da matéria. E isso também é importante, mas não é só sobre isso. A gente sempre fala isso, não é só ganhar dinheiro, não é só comprar coisas, não é só conquistar, não é só acumular, não é só isso. Não é só trabalho. E ao mesmo tempo, não é só lazer, não é só festa, não é só farra. A gente tem um lado que é alma, é espírito, é um lado lá dentro de uma consciência evoluída, que a gente precisa evoluir cada vez mais e mais. E para isso essa alma está nesse corpo, experienciando essa vida, para conhecer todas essas coisas que o mundo proporciona, mas com sabedoria, muita sabedoria. Porque para lidar com este mundo de uma maneira tranquila, mais serena e mais leve, a gente precisa ter muito conhecimento sobre si mesmo. A gente precisa estudar sobre quem nós somos. É um olhar para dentro. Então a gente cresce na escola aprendendo várias coisas sobre o mundo, aprendendo muitas coisas, ler, escrever, matérias diversas. Aí a gente escolhe uma profissão, faz uma faculdade, aí faz pós, aí faz doutorado. Cada um vai seguindo o seu caminho. Mesmo quem optou por não estudar por qualquer motivo que seja, vai seguir um caminho. Aí vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e isso vai se prolongando ao longo da vida. E o fim de todo mundo é o mesmo, morrer. Todos nós vamos morrer. Então, quando a gente fala, caramba, fiz tudo isso e o que isso me agregou? O que eu faço hoje contribui para a minha evolução de alma, espiritual, o meu eu lá dentro, aquele eu verdadeiro, não esse personagem que cumpre com os deveres e as obrigações de todos os dias. Esse eu além, esse eu a mais. O que eu faço hoje agrega nesse eu a mais ou agrega só para o personagem que vive aqui temporariamente e que daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, vai definhar, vai morrer e não vai mais existir? Falando do corpo, da matéria, não da alma, que sabemos que em todas as escrituras, em todas as filosofias é dito que somos eternos. Se isso é verdade ou não, fica a seu critério decidir o que é mais importante para você, o que faz sentido para você. Eu, Cíntia, acredito que sim, que somos eternos e que tem algo muito grande por detrás de toda essa construção que a gente vive aqui. Então, nessa pequenininha introdução, a gente fez aí um monte de reflexão. Então imagina o poder que existe nesse livro. E eu vou compartilhar ele com vocês, com reflexões, com pensamentos. E eu espero que você goste muito, porque eu sou apaixonada por esse livro. E eu já li várias vezes, porque ele sempre traz informações novas. Porque eu mudo todos os dias. E cada vez que eu mudo, as coisas em volta de mim mudam também. Minha percepção muda, a minha abertura muda e às vezes aquilo que eu não conseguia enxergar, eu enxergo num outro momento. Então, vamos juntos e até o nosso próximo encontro. Até lá!